crescendo. Cláudio Prisco já está com a gente aqui, que no último sábado recebeu nesse estúdio Carlos Moisés da Silva. Fala, Prisco, boa tarde. Boa tarde. Antes de Carlos Moisés, é importante a gente comentar, Fernando, as manifestações de Mário César Aguiar e Sérgio Rodrigues Alves. Sinalizam claramente o estado de espírito do setor produtivo catarinense. E ficamos só na indústria e no comércio. Tem também a FAESC, Zezo Pedroso, agricultura e várias outras frentes, várias outras federações. E é por aí mesmo. O que os empresários desejavam e continuam desejando é segurança política e jurídica, para que as empresas possam fazer o seu papel e investimentos possam ser retomados em Santa Catarina, meu caro Fernando. Muito bem, vamos começar então pelo começo. Na última sexta-feira, Carlos Moisés foi devolvido ao cargo de governador, o processo de impeachment na Assembleia Legislativa, a votação ficou em 6-4 pelo afastamento, eram necessários 7 votos, o governador reassumiu. No mesmo dia, já chamou todos os secretários que haviam sido demitidos por Daniela Rainer, assume todo mundo novamente. E também conversou com Cláudio Prisco, no Ponto e Contraponto, programa que foi no ar neste sábado, entrevista exclusiva, e nós vamos repercutir algumas falas importantes do governador. Vamos começar. Quando o governador foi questionado por Prisco, como é que será a posição dele a partir de agora, de todo esse jogo político, o governador foi sereno, Prisco. Em função da abertura dos 2 pedidos de impeachment, né? 2, que agora já estão concluídos. Exatamente. Vamos ver o que disse Carlos Moisés? Eu me resignei, desde quando começamos a sofrer com essas ações, a olhar para frente, porque o lugar em que eu estou, colocado aqui por mais de 71% dos catarinenses que conhecem o seu governador, sabem da minha integridade, eu não tenho tempo para lamentar, eu tenho que olhar para frente, eu tenho tempo de gestão para fazer as entregas que nós saneamos o Estado até aqui, temos muita coisa boa para entregar para os catarinenses. Então, eu tomei uma decisão, eu não vou me amargurar, como tenho dito, vou olhar para frente e vou terminar o mandato da forma com que o cidadão quer que o homem público se comporte, sem brigas, sem contratempos, efetivamente prestando o serviço público ao cidadão catarinense. Então, eu consigo assimilar nesse sentido. Acho que não foi justo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar. Entendo que tudo que havia de se fazer em relação, inclusive com manifestação já da Procuradoria-Geral da República, não é? o que se devia ter feito, se fez, que é agora procurar seguir esses valores, como eu determinei assim que tomei ciência, né? E conseguimos resgatar 14 milhões que já estão separados para o governo e vamos, inclusive, buscar o restante desse dano que foi causado ao erário, né? Vamos restituir. Só que autorias, enfim, responsabilidades já estão apontadas em investigações locais. Isso, inclusive, a subida do processo ao STJ acabou até trazendo um pouco de morosidade para o andamento e para o esclarecimento dos fatos em Santa Catarina. Com a descida do processo, como foi, saindo, arquivando no STJ, aqui os órgãos de controle poderão agora efetivamente mostrar e indicar as conclusões que chegaram. E aí, Prisco? Como você bem disse, Fernando, sereno, tranquilo, mas, ao mesmo tempo, muito firme, muito focado, muito determinado. Isso ficou muito claro. Não passou recibo, podia dar algumas alfinetadas, algumas disparadas, mas eu senti o governador, assim, sabendo para onde deseja ir. Inclusive, ele ficou aqui papeando um pouco após a gravação do programa, ele chegou aqui às 4 da reunião do colegiado, que foi na primeira metade da tarde, no centro administrativo, e numa conversa com o nosso diretor de jornalismo e comigo, ele deixou muito claro, em momento algum acreditou que seria cassado, mas que, se fosse, recorreria ao Supremo Tribunal Federal. Mas sabendo, evidentemente, que lá no Supremo isso rola 6, 8 meses ou um ano, e aí o mandato ia se esvaindo, né? Mas, de qualquer maneira, sob esse aspecto, passou uma boa impressão. No que diz respeito à CPI do Covid, ele não valorizou muito, e tem razão em não valorizar, porque com as decisões da PF, PGR e STJ lá em cima, Fernando, Santa Catarina não será objeto de grande reboliço nessa CPI
do Até Senado. Os pontos a serem investigados já foram Até arquivados porque lá em os cima. assuntos a serem investigados são mais rasos, envolvendo ex-secretários de Estado, envolvendo empresários, servidores públicos, e a CPI do Senado não vai se ater a isso, vai se ater às grandes personalidades e, com a decisão dos 2 pedidos de impeachment e as decisões nas 3 esferas lá em cima, ele não estará como alvo da CPI. A gente continua acompanhando declarações ainda importantes do governador. Vamos falar agora sobre a vice, Daniela Rainer, que promoveu importantes mudanças no secretariado, no primeiro escalão, no momento em que assumiu como governadora interina. O governador devolveu todo mundo aos cargos. Aqueles demitidos estão de volta e já teve reunião no sábado à tarde. A gente fala agora sobre isso. Vamos ver o que disse o governador. Nós reunimos os nossos secretários para a gente poder entender já de primeira mão o que eles encontraram na medida em que tiveram acesso a algumas informações. Outros ainda não conseguiram, até por ser um final de semana, enfim, mas já trouxemos ali, reunimos algumas informações, especialmente na condição da saúde. Deliberamos sobre entregas que nós já estávamos fazendo para os catarinenses e com afastamento a gente não conseguiu realizar. Então, reunimos essas várias entregas que nós vamos fazer, seja na infraestrutura, na educação, na saúde. E também estabelecemos algumas prioridades, não é? Eu fiz um apelo ali, inclusive, para que a gente marcasse data já para a próxima semana para estar revisando a nossa política hospitalar catarinense, incluir pequenos hospitais. Nós ficaram aí alguns pequenos hospitais de fora, então já dei esse encaminhamento. E a marca do nosso governo, que é uma marca municipalista, tem vários prefeitos que nos pediram convênios, pediram obras, pediram rodovias, que eu quero acelerar agora, nesse momento que nós perdemos tempo, né? Acelerar o governo para fazer efetivamente as entregas para os municípios. Não, aquela ocasião era uma outra situação. A pasta estava com um interino, que era o secretário André, ele era adjunto, estava respondendo interinamente, ciente do movimento, quando foi feito o convite. Hoje a situação é outra. Ele saiu da interinidade, está enfrentando desde o início conosco essa pandemia e a gente entende que pelo resultado do trabalho do secretário André, ele deve ser mantido na pasta. Essa é a questão. A relação deve ser institucional, de fato, né? Como ela cumpriu o seu papel constitucional de assumir o governo enquanto o governador está afastado, retomando o papel. Eu sempre tive muita autonomia nas minhas decisões, é óbvio que sempre divido com o meu colegiado, mas sempre a última palavra tem sido do governador. A gente consegue separar as influências, sejam elas políticas, enfim, para tomar as melhores decisões para o Estado de Santa Catarina, para o cidadão. Então, a gente sempre filtra, né, os pedidos, os pleitos e decide de forma colegiada. E assim eu vou continuar fazendo. E é assim que o governo já fazia, porque este cargo é um cargo de mera expectativa. Na verdade, a gente vai propor aos parlamentares algumas alterações, alguns ajustes que são necessários hoje para que o governo funcione. É claro que depois de um tempo, depois de um enxugamento da máquina que nós fizemos, a gente percebe que algumas posições ainda estão redundantes, a gente pode suprimir ou realocar posições, considerando que este ano nós não podemos ter aumento de despesa por conta da lei federal, que passou os auxílios para o Estado. Então, nós vamos projetar mudanças para esse ano que não impactem, de fato, em aumento de despesa, mas que vão ajustar fluxo. Aí está, o governador falando agora sobre a reforma da Previdência, a relação com Daniela Rainer, por que Carmen Zanotto não ficou no governo se ele já havia convidado ela, e também a reunião do colegiado. Muito bem. Questão do colegiado, ele deixou muito claro o seguinte, que voltou todo mundo. Quando perguntei, e Carmen Zanotto? Que o próprio Carlos Moisés convidou lá no ano passado e não aceitou. Mas lá foi uma outra situação. O titular, Elton Zeferino de Souza, havia deixado a secretaria e André Mota Ribeiro era adjunto. Com a negativa de Carmen, ascendeu ao cargo. E agora, na avaliação dele, realizando um bom governo, reassume a secretaria. Foi uma forma educada, utilizada por Carlos Moisés, mas, na verdade, Carmen foi rifada porque foi bancada pelo senador Jorginho Melo, provável adversário de Carlos Moisés, uma vez confirmada a sua recandidatura ao governo em 2022, um provável e competitivo
adversário em 22, quando ele, Jorginho, deverá receber o apoio de Bolsonaro, que fechou com Carlos Moisés em 2018. Pois muito bem, com relação a Daniela, também na mesma estratégia. E usou até uma expressão interessante que você estava me reproduzindo aqui. Cargo de mera expectativa. Cargo de mera expectativa. Foi uma forma elegante de dar um chega para lá, não foi convidada para a reunião do colegiado de sábado e deixou claro que não será em próximas reuniões. E mais do que isso, como ficou aí 2 meses e meio, primeiro pedido de impeachment foi 1 mês, agora 42 dias. Então, ele ficou 2 meses e meio. Isso já foi, seguramente, as férias de Carlos Moisés até o final do ano que vem. Ele não vai pegar férias para que Daniela Rainer ascenda ao governo. E também não vai ter viagem. E, finalmente, a questão da Previdência, embora ali foi colocado Jorginho Mello e Gelson Merizio, isso nós vamos tratar logo na sequência, mas com relação à Previdência. Vai discutir com os poderes, a começar pelos parlamentares, mas já está pronta a reforma da Previdência para ser encaminhada, mas antes vai ter uma discussão. Aliás, a reforma que já havia sido encaminhada ano passado, mas foi mutilada pelo relator Maurício Scudillarc e agora vai voltar, mas na expectativa de que tenhamos os cortes necessários, Fernando. Aliás, o próprio presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, para mim já tinha comentado que a reforma encaminhada pelo governo foi boa, mas insuficiente, e ficou absolutamente prejudicada com a canetada de Maurício Scudillarc. Vamos continuar ouvindo, então. Você que está chegando agora aqui no SBT, estamos repercutindo a entrevista exclusiva concedida por Carlos Moisés a Cláudio Prisco. Nós vamos entrar agora no quesito reeleição, estratégia política, relação com o presidente. Agora sim nós vamos mostrar a declaração com relação a Gelson Merizio e Jorginho Mello. E quem chegou atrasado e perdeu a parte inicial, temos lá no portal SCC10 e no blog do Prisco também o comentário completo, né, Vamos Fernando? lá. A pergunta de Prisco a Carlos Moisés: estreitar relacionamento com Bolsonaro? Vamos ver o que disse o governador. Naturalmente, assim, quando isso for possível e viabilizado, nós estaremos com o presidente sem qualquer dificuldade. Esta semana, semana que vem, eu costumo dizer que o nosso relacionamento também depende muito dos ministros, né? Então, não é só o presidente, obviamente, há uma liturgia do cargo, a demanda que é para um presidente da República, eu só imagino uma vez que eu estou sentado nesta cadeira. Por outro lado, semana que vem nós devemos receber o ministro da Educação, vamos acompanhá-lo aqui. Tem o turismo também aqui, isso, né? Também. Então, o relacionamento com o governo federal se estabelece através, especialmente, dessas pastas. Agora, buscar uma reaproximação com Jair Bolsonaro? Eu penso que não há um afastamento. Acho que a relação, o governo federal tem tido uma relação adequada com o nosso governo. Nós não tivemos nenhuma negativa em nenhum ministério, somos muito bem atendidos. O aspecto político é uma outra questão, né? Que aí tem que se pensar, e a gente hoje eu não paro para pensar no aspecto político, quando se fala em reaproximação, traz muito assunto em voga o aspecto político. Eu não tenho parado para pensar em política porque, de fato, a gente teve 2 anos, principalmente o último ano, muito conturbado, com muitos desafios, muitas pandemias, como a gente costuma dizer. Então, eu estou focado muito na gestão do nosso Estado, nas entregas que nós temos que fazer para os catarinenses. Esse é um assunto que também a gente não tem discutido, né? O meu foco hoje é gestão, é terminar bem este mandato. E o futuro da política vai depender de uma série de questões que a gente vai ter que ir avaliando no meio do caminho. Nós chegamos com muita força, né? A força da sociedade catarinense, com mais de 71% dos votos dos eleitores, e estamos transformando a gestão do nosso Estado. Então, isso nos deixa muito tranquilo, né, para perceber que forças antagônicas, que queiram, de fato, não pela via da urna, disputar, né, com o governo esse espaço, eu penso que esse espaço tem que ser disputado de forma democrática, com o voto popular. Então, eu fico tranquilo quanto a isso. Realmente, esses movimentos não nos agradam, né, mas o governo do Estado ele deve ser alçado, o cidadão deve ser alçado através do voto popular. Prisco, 1h04, vamos fechar essa conversa aqui o seguinte, agora ele vai ganhar aí mais alguns meses de governo, quase 2 anos, e segundo declarações concedidas a você, tem obras importantes, investimentos importantes a serem anunciados. O governador Carlos Moisés está competitivo mesmo depois dessa chamuscada dupla aí, Prisco?
Olha, meu caro Fernando, eu diria o seguinte, com relação ao que ele colocou de Bolsonaro, ele não quis entrar no assunto. A grande verdade é que ele se distanciou de Jair Bolsonaro lá no início do mandato, em 2019. Tentou, no ano passado, uma reaproximação, Bolsonaro não deu muita bola. Mas, enfim, a grande verdade é que não acredito, já disse isso aqui várias vezes, Bolsonaro não vai assumir por inteiro uma única candidatura. Mas, claro que as imagens que temos aí, as gravações, as falas de Bolsonaro com o Jorginho vão fortalecê-lo, no caso o senador, né? E Moisés não vai pegar a onda 17, seja lá qual o número do partido a ser adotado pelo presidente, em 2022. Terá que ser muito mais, como você bem colocou, pela sua realização administrativa. Depois, ali, com relação à reeleição, candidatíssimo, sem dúvida nenhuma. Discurso de candidato. Agora, é fundamental que as investigações prossigam com relação aos 33 milhões da fraude dos respiradores. 19 ainda faltam ser buscados. Então, é importante que polícia, Ministério Público, Justiça avancem, porque na medida que avançar, e já está patenteado que ele não teve envolvimento e nem tinha conhecimento, então isso seria até bom para o seu projeto de reeleição.